Bem-vindo à Força do Agro. O melhor do Brasil começa no campo. 5 de junho é Dia Mundial do Meio Ambiente e aqui fazemos uma homenagem ao produtor rural brasileiro, que é o que mais preserva o meio ambiente. E aqui com a gente o professor Ricardo Felício, meteorologista. Seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Disposto aí a esclarecer dúvidas e falar um pouco sobre esse tema muito importante que é a agricultura no nosso país. É isso aí, o professor aqui vai desmistificar muitas informações aí. E Rafael Mingotti, que é supervisor da área de gestão territorial e estratégica da Embrapa Territorial. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. Prazer estar aqui com você e com o Dr. Felício. Obrigado pelo convite. Os produtores rurais são os que mais preservam o meio ambiente no Brasil. Isso é uma afirmação baseada em estudos. Os números comprovam. Em 2016, a Embrapa Territorial apresentou pesquisas que demonstraram a participação do produtor rural na preservação do meio ambiente no Brasil. Como vocês podem ver aí, olha só, a área plantada no Brasil versus outros países. O Brasil tem 7,6% do território ocupado por lavouras, enquanto a China tem 17,7%, Estados Unidos 18,3%, Alemanha 56,9%, Reino Unido 63,9%, Países Baixos 66,2%, Irlanda 74,7% e Dinamarca 76,8%. Os países da Europa são os que mais usam aí o seu território. E a pesquisa da Embrapa foi confirmada pela NASA, que é o Serviço Geológico dos Estados Unidos, em parceria com o Instituto de Seguridade, que mapearam por 2 décadas aí. Eles analisaram com detalhes cada canto do mundo e o resultado foi apresentado em 2017, logo em seguida da pesquisa da Embrapa. E também ficou comprovado que o produtor rural é a classe que mais preserva o meio ambiente no mundo. Professor Felício, diante desses números, são números confirmando, se não querem acreditar na Embrapa, acreditem então na NASA. Não acreditar que o agro preserva é negar a verdade sobre o setor que gera alimentos e sem alimentos não há vida? Pois é, sempre que se fala de preservação ambiental, o mundo inteiro acha que tem o direito de apontar o dedo para o Brasil, mas os fatos aparecem e contra fatos não há argumentos, né? Eu mesmo tive a oportunidade de ver esse relatório da Protect Planet, né, e dessa ONG suíça, né, que é a IUCN, né, e os demais anexos que vêm aí junto com as coisas da ONU que estão envolvidas. Adicionados aí dos resultados do trabalho do professor Dr. Evaristo de Miranda, que também é colega do Dr. Rafael, né, da Embrapa, e esses números são bastante surpreendentes, né, porque a gente tem que lembrar que o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados e só o que nós temos de áreas preservadas em terras indígenas e unidades de conservação já superam a soma das áreas de 15 países inteiros aí da Europa. Né? Só lembrando que são os mesmos sujeitos que apontam o dedo para nós com esse dedo de censura. Né? Bom, alguém pode até questionar, né? A gente tem que abrir esse precedente, que a Europa tem países pequenos, mas esse relatório ele é bem contundente, porque ele trouxe também os 10 maiores países do mundo que possuem área acima de 2 milhões de quilômetros quadrados. Assim, se o Brasil, com terras indígenas e unidades de conservação, já soma aí aproximadamente 24,2% do seu território, segundo os dados oficiais brasileiros também computados, o segundo lugar fica com a Austrália, né? Só que são 19,2% apenas. Então, se a gente fizer essa conta, né, Brasil com 8,5 milhões de quilômetros quadrados resultariam em 2 milhões de quilômetros quadrados só de terras indígenas e unidades de conservação. Né? Então, para mim, já são os verdadeiros latifúndios do país atualmente, né? Só para a gente lembrar desse fator. Quanto à Austrália, que tem 7,6 milhões de quilômetros quadrados, resultariam aí em 1,4 milhão de quilômetros quadrados. Agora, quais seriam os outros países, nesses 10 maiores países do mundo? Nós temos que lembrar, né, que além do Brasil e da Austrália, estão incluídos aí o Canadá, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a Índia, a Argentina, a Argélia e também o Cazaquistão.
Agora, uma observação muito importante desse relatório, que ele não mostra, né, ele mapeia, mas ele não gosta de trazer isso assim à tona, evidenciar de fato o que está sendo preservado. Né? Então, por isso que eu falo, a observação é na qualidade do que se preserva. Então vamos lá, a Austrália preserva terras do grande deserto do oeste, é uma coisa sensacional, né? A China vai preservar montanhas desérticas e geladas do Tibete e também preserva o deserto de Gobi. A Argélia preserva o deserto do Saara, o Parque Nacional do Tassali. Né? Os Estados Unidos preservam o Alasca e os cactos do deserto do meio oeste. O Canadá preserva áreas geladas e alguns bosques que estão imersos nessas mesmas áreas. Então, de fato, se a gente for levar ao pé da letra, é só o Brasil que preserva gigantescas áreas de qualidade e de vulto, tá? São muito significativas e envolvem os diversos biomas que nós temos na Terra. São grandes florestas, matas, nascentes, cerrado, caatinga, etc. O resto é resto mesmo, tá? É conversa mole. Para entender, os países atribuem a responsabilidade para o Brasil, querem que o Brasil preserve a área que eles não preservaram. E na contramão dos países que cada vez ocuparam mais seu território, Rafael, o aumento da produção brasileira não tem relação com o desmatamento de jeito nenhum, mas sim com tecnologia. Diferente dos outros países, nós conseguimos melhorar a produtividade sem aumentar a área plantada. Isso mesmo, Joyce. Eu costumo dizer que o produtor rural brasileiro, ele tem muitas virtudes. Entre elas está essa capacidade de produzir e preservar, e as duas atividades muito bem feitas. Né? Então, se nós formos olhar os dados oficiais, os dados que a Conab fornece anualmente, falando em grãos, né? Ela classifica os produtos agrícolas, e falando em grãos, nós temos um aumento de, se colocarmos a data, em 1978 até o ano passado, a área, então nós estamos falando de quase 50 anos, a área aumentou 110%. Então, em 50 anos, então estou falando na área de produção agrícola e grãos, não estou incluindo nessa conta a pastagem. E se nós falarmos da produção dessas mesmas culturas, multiplicou por 5, quase 6, 5,8. Então, se não foi a área, só sobra a tecnologia, a produtividade. E isso sem deixar de preservar. Nós temos que lembrar que nós temos diversos exemplos de produtores rurais que têm, além do seu compromisso com as APPs, as reservas legais, tem outras áreas adicionais preservadas. Isso não é totalidade do território, mas nós temos cada vez mais exemplos disso. Então, o brasileiro, o produtor rural, ele tem muitas virtudes. Além de enfrentar o clima, né, enfrentar a natureza para produzir, ele consegue fazer isso e preservar dentro do seu próprio imóvel, sua própria propriedade, com os seus recursos. Né? É um fato importante que a gente deve ressaltar, porque o produtor rural, né, por ser um cidadão brasileiro, sujeito às leis brasileiras, tem por obrigação preservar parte da sua propriedade com o seu próprio patrimônio e seus próprios recursos. E o produtor rural, ele não tem reclamado disso, ele só pede o reconhecimento, que ele já faz isso há muito, muito tempo. E o que traz uma certa angústia, um certo desalento ao produtor rural é ser acusado de não fazer, né? Porque a imensa maioria dos produtores rurais faz isso, faz a preservação e faz a produção. Faz bem feito e realmente ainda leva o título de vilão, né? E olha só, para ter uma ideia, a área preservada pelo produtor rural no Brasil versus a área preservada pelo governo no Brasil. São dois tipos, as UCs, que são as unidades de conservação, áreas indígenas ou parques administrados aí pelo governo, e as APs, que é a área de preservação, vegetação nativa de reserva legal ou preservação permanente dentro de propriedades privadas. Os produtores rurais preservam 38%, enquanto o governo menos da metade, apenas 18%. Nós já voltamos, vamos para um rápido intervalo e trazemos mais informações já já. Olha só, dica importante para você que sofre com dores crônicas no corpo, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, inflamação ou desgaste nas articulações. Provavelmente está cansado de sentir dores. Quer aproveitar melhor a vida sem dores? Preste atenção neste recado.
Eu tenho uma vida muito corrida. Do cinema para o teatro, dos shows para os estúdios. Algum tempo atrás comecei a me sentir muito cansada. Primeiro achei que era só um mal-estar. Depois vieram dores nas costas, nos braços, nas pernas. Eu estava assistindo televisão e um comercial me chamou a atenção. Era sobre um produto 100% natural. Passei a tomar o Ora Pronobis da Vitae Gold antes das refeições. Logo nos primeiros dias eu senti diferença. Aquele peso nas pernas, nos braços, foi aliviando totalmente. Hoje a minha concentração e energia aumentaram 100%. Viram só? E não é só a Lucinha. Tem telespectadores nossos, Renata, que mandam mensagens relatando melhora já nos primeiros dias. E você aí, quer ter esse auxílio poderoso contra as dores no corpo? Você precisa conhecer o Ora Pronobis da Vitae Gold. Seja muito bem-vinda, Renata. Obrigada, Joyce. É isso mesmo. Além de combater as dores no corpo, o Ora Pronobis auxilia no combate à diabetes, pressão alta, colesterol. E além de tudo, o Ora Pronobis da Vitae Gold é aprovado pela Anvisa. Ele é super concentrado na fórmula de cápsulas para realmente facilitar a sua vida. E a gente tem uma super promoção hoje. Opa, isso é bom. Promoção boa, 0800 101 1800. Pode ligar e dizer que você está assistindo a Força do Agro. Você vai adquirir o legítimo Ora Pronobis com 70% de desconto, que já é um descontão. Mas a gente vai te presentear com o colágeno tipo 2, que vai potencializar o efeito do Ora Pronobis nas suas articulações. Então, realmente é a combinação perfeita para viver finalmente sem dores. Ligue 0800 101 1800. Ora Pronobis da Vitae Gold vai livrar realmente você das dores. Ligue agora. É daquele banco. Peraí, a proposta parece boa. Ah, é? Então pergunta para ela se você pode participar das decisões do banco. Moça! E pergunta se o lucro do banco retorna para você no final do ano. E pergunta também se no banco o seu contato é direto com o gerente. Só um minutinho. Coopera, né, Mário Jorge? A Cocred tem tudo que um banco tem, mas com taxas mais justas e uma forma mais sustentável de atuar. Mais um que tem conta na Cocred. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce e sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o Agro transformando vidas. Dia Mundial do Meio Ambiente, a homenagem aqui vai para o produtor rural. Professor Felício, para quem é vantagem ver o produtor rural brasileiro como vilão? Dentro do país, tem os interessados aí em verbas assistenciais e em dividir a sociedade? Assim, você tem todo o interesse internacional em cima disso, porque como a nossa produtividade é muito alta, né, e eles têm que criar empecilhos para poder administrar essa concorrência. Então, veja só, tudo que é tipo de coisa que possa criar burocracia, processos de difamação do produto brasileiro, tudo isso aí vai ser trazido, é uma guerra realmente de narrativas. E tem o interesse, então, justamente de colocar o Brasil como um grande player nesse cenário internacional, sendo em subjugo, né? Então vamos subjugá-los. Lembrando que nós tínhamos aquele relatório, né, que era o Fazendas Aqui, Florestas Lá, né? Então fazendas aqui nos Estados Unidos, florestas lá no Brasil. Esse era um documento assim que ele era muito assim reservado até um tempo atrás. Hoje a gente já vê que ele circula naturalmente, né? Ele já tem uma facilidade em passar pelas mídias, pelas pessoas, então já tem uma aceitação em querer condenar o Brasil, né, como um país que é vilão, que ele destrói a natureza. E como o próprio doutor Rafael acabou de mostrar, veja só, a gente usou em 50 anos, dobrou a área agrícola, mas praticamente multiplicou por 6 a produção. Quer dizer, é um país realmente bastante... tem um potencial imenso, gigantesco, e os players internacionais têm essa reserva quanto a nós. Então,
vão sempre continuar fazendo esses tipos de ataques, não só para tentar subjugar a produção brasileira, mas também para fazer a manipulação de preços, né? Que a gente sabe que eles gostam muito bem de colocar lá os seus selinhos de garantia, de qualidade e tudo mais, que seguem aí protocolos ambientais, e tudo isso aí tem um custo, né? Que vai encarecendo o nosso produto. Fazendas aqui, florestas lá, é um tapa na cara do brasileiro. E pior é o brasileiro que segue esse discurso internacional e não se dá conta, não acordou ainda porque está por vir. Rafael, sem contar que a gente está falando das unidades de preservação, por exemplo, mantidas, as de conservação são mantidas com verbas públicas. Já o produtor rural, ele não recebe incentivo algum para manter a área de preservação em sua propriedade, além de responder criminalmente caso ocorra algum dano. No entanto, ele só é criticado, como você já falava aqui, né? Isso mesmo, Joyce. Nós temos que lembrar dos números, né? Então, se pensarmos o Brasil como um todo, temos essa distribuição que você mesma já apontou. Mas se nós dividirmos o país em biomas, nós vamos ter, por exemplo, no bioma cerrado, que a grande maioria das áreas preservadas está nas propriedades particulares, nas propriedades rurais. Uma pequena parte do cerrado é preservada nas unidades de conservação de uso integral ou terras indígenas. Então, cabe ao produtor rural essa missão dentro do cerrado, né? E nós temos que lembrar que muitas pessoas falam da ocupação do cerrado, mas isso já foi discutido na nossa Assembleia Legislativa. Os produtores rurais têm direito a ocupar uma certa quantidade do cerrado, né? E ali, estávamos falando agora do clima, né? No cerrado, ele é muito grande, tem as suas diferentes características, né? Produzir no cerrado tem desafios e desafios, tem solos adversos, tem climas adversos, né? Lá nas unidades de conservação de terras indígenas, como você mesma disse, quem está ali, ele não está sob a mesma legislação, é uma outra legislação que trata. Então, temos só que reconhecer, como eu disse anteriormente, né? O produtor rural, ele tem um papel fundamental e, dependendo da região do Brasil, ele é muito maior do que as áreas públicas. Só para reforçar os números, 100% das terras de uma propriedade rural, o produtor preserva, em média, 48% e usa 52%. E agora, olha só, a Europa, tirando a Rússia e a Espanha, no passado, possuíam 7% das florestas originais do mundo. Hoje, possuem apenas 0,01%. Então, o produtor brasileiro tem o compromisso de preservar, é o que mais preserva. A 5 de junho, a data foi estabelecida em 1972 pela ONU, Organização das Nações Unidas, na conhecida Conferência de Estocolmo. A ideia é chamar a atenção de toda a população para os problemas ambientais e importância de preservar os recursos naturais. E cada ano tem um tema. O desse ano é restauração da terra, desertificação e resiliência à seca. Professor Felício, o senhor, a gente sabe aqui, ouvindo aqui em outros lugares, aquecimento não é global. O senhor sempre fala isso, é uma desculpa para tirar a atenção dos verdadeiros problemas, como, por exemplo, o saneamento básico, né, que é uma questão política e não ambiental. Todo esse cenário sempre está envolto em geopolítica, né? A Conferência de Estocolmo foi o estopim para diversos, vou dizer assim, cânceres burocráticos e administrativos que nós temos hoje na sociedade. E a função de um câncer é sugar e destruir um organismo. E esse organismo, no tempo atual, é a própria humanidade. Eles deixam bem claro isso, né? E para cumprir esse objetivo, é muito claro também que eles precisam atacar o setor de produção de alimentos e de saúde. A forma de implementação dessa máquina destrutiva foi gradativa e anestesiada, para que ninguém percebesse isso pelo mundo. Para nós aqui, país subdesenvolvido, o reflexo disso começou bem cedo, já na Constituição brasileira, promulgada em 1988, que tem partes inteiras copiadas do documento internacional, principalmente o de Estocolmo. Tá? O próprio Brasil acabou sendo sede da Conferência Ambiental da Rio 92, onde a gente chocou vários ovos de serpente, né? Hoje todos eles estão expostos como cobras criadas aqui e no mundo. Vale lembrar da Verne Suzuki, né? A Greta, que era da época,
o Maurice Strong, também um sujeito que ditava regras ambientais e lucrou horrores com isso daí. E como isso é um processo, ele primeiro atingiu aí aos países pobres ou aqueles que pudessem sinalizar um grande destaque internacional, como é o caso do próprio Brasil, mas atualmente já atinge também países desenvolvidos, né? Então a gente já vê que as políticas públicas são suicidas e estão sendo colocadas também na área de energia, de saúde, etc., a produção de alimentos, principalmente, no mundo inteiro. Então eles querem vender essa ideia de escassez e cobrar as migalhas que serão oferecidas em um planeta que é extremamente abundante. O preço acaba sendo a vida das pessoas, a liberdade e no âmago, né, a sua alma e o seu espírito. Mas vale a pena aí, para finalizar, que o tema da restauração da terra, e acho que esse aqui é o ponto mais fulminante aqui da nossa entrevista e também o mais preocupante dessa sanha ambiental, é que remete aí à destituição do homem do campo, travestido de compromisso ambiental climático. Tá? É o que foi acordado aí na reunião das partes do IPBES, o painel da biodiversidade e serviços ambientais. Né? Isso aqui, para mim, é um dos painéis mais tenebrosos que existem da ONU. Então, para quem não sabe, em dezembro de 2022, eles decidiram que até 2030, 30% das áreas naturais das terras emersas voltarão a serem 100% selvagens. Quando eles falam isso, significa que é sem a presença humana. Isso, com certeza, envolve a expropriação do homem do campo aqui no Brasil. Destituir o homem do campo, e nós vamos viver do quê? De ar? Será que vão inventar uma nova forma para vivermos? Bom, o golpe está aí, só cai quem quer, e infelizmente tem muita gente que ainda não acordou. Esses são os verdadeiros negacionistas. Rafael, a Arábia Saudita é o país anfitrião do Dia Mundial do Meio Ambiente em 2024. Nós recebemos há pouco aqui no programa o CEO da Câmara de Comércio Árabe Brasileira. Falamos da parceria do agro brasileiro com os países árabes e ele disse que os árabes estão cada vez mais buscando e buscam no Brasil alimentos mais sustentáveis, porque eles sabem que o agro brasileiro é sustentável. Muito bem, Joyce. Esse é um tema bem interessante que mostra que quem vem buscar ali a informação, né, o dado, vê que o produtor brasileiro, ele gera sustentabilidade. Mas aqui nós temos duas informações que a gente tem que ter em mente. Primeiro, a sustentabilidade nesse termo envolve muitos parâmetros, muitos indicadores, né? Um deles é a vegetação nativa preservada, mas não só isso. Pouca gente sabe do imenso trabalho de reciclagem que é feito nas propriedades rurais. Estou falando em embalagens de pesticidas, nós temos 98% delas retornadas e recicladas, né? Então é um número falando em sustentabilidade, olha só, é interessantíssimo, que não é divulgado. Nós podemos falar também da conservação do solo, das práticas conservacionistas. O solo não deixa de ser um recurso natural importantíssimo. E ele é ali mantido, claro, para atividade agrícola, mas também como indicador de sustentabilidade. Além disso, nós temos os próprios resíduos da indústria, pensando em pecuária, né? Pensarmos num boi, né? Ele é todo processado, essa atividade do agro não gera resíduos, né? Tudo aqui no Brasil ele é aproveitado. Mas não só isso, e a produção de energia é outro indicador sustentável feito aonde? No mundo rural. Então, se nós pensarmos que do balanço energético do Brasil, de todo o consumo de energia, então pense em todos os carros, todas as indústrias, as casas, nós temos o balanço energético nacional. E ninguém sabe esse número que é lançado pela EPE, a empresa de pesquisa energética do Brasil, que o agro produz 30% da energia do Brasil e consome 5%. Então, temos um superávit aí de 25%. E há inúmeros outros indicadores de sustentabilidade. Na área social, nós temos diversas empresas que não atuam só na sua propriedade, mas na população local. E a governança com transparência com seus valores e suas metas declaradas. Então, isso é que as empresas de fora vêm buscar aqui. Então, não só a vegetação protegida, o clima, né, contribuição para o clima, mas diversos outros indicadores. Nós temos o retorno de toda a cadeia alimentar. Então, dentro das
fazendas, nós vimos onças, que são os animais predadores, e eles são um sinal de que toda a cadeia alimentar está preservada. Diversas espécies de pássaros. Então, mais uma vez, indicadores de sustentabilidade. E esses indicadores de sustentabilidade precisam de pesquisa. Uma necessidade de apoio à pesquisa para se combater a informação de sustentabilidade com indicadores nossos, tropicais. É algo que a Embrapa, como um todo, vem tentando, junto com as universidades, produzir cada vez mais. No Dia Mundial do Meio Ambiente, a nossa homenagem ao produtor rural, que é o que mais preserva. Nós vamos ao intervalo e já voltamos. Você está preocupado com os rumos da economia brasileira? Está de olho na rentabilidade de sua carteira e está pensando se sua poupança em reais amanhã terá o mesmo valor? Então está na hora de diversificar os seus investimentos e começar a investir diretamente no mercado dos Estados Unidos, no mercado imobiliário americano. E você pode fazer isso de uma forma prática, fácil e segura, através da construindoemdólares.com. Uma empresa sediada na Flórida e que assessora brasileiros que querem investir no mercado imobiliário do estado que mais cresce nos Estados Unidos. Um investimento de curto prazo com uma expectativa de retorno de 20% e apenas um ano. Então está na hora de você garantir o seu futuro promissor e em dólares acessando a construindoemdólares.com. Dê uma olhada lá. Bom, nós vamos falar agora do consumo excessivo de açúcar, que já é considerado um mal da atualidade. E esse é um assunto com certeza do seu interesse, porque se você não tem problemas com essa doença, provavelmente alguém muito querido, próximo a você, está passando por alguma dificuldade relacionada a esse mal. No Brasil, 10% da população já desenvolveu a diabetes, ou seja, 1 a cada 10 pessoas já sofre com essa doença. E o Brasil é o 5º país com mais incidência em diabetes e o 2º no mundo em número de mortes por diabetes. Números alarmantes, é verdade. Esses dados são divulgados pela Agência Brasil da pesquisa de 2023. E para quem não sabe, o açúcar em excesso pode provocar lesões em todo o corpo, incluindo olhos, rins, vasos sanguíneos, coração e nervos. Pode provocar alterações, como já dissemos aqui, renais, problema nos olhos, aumento do risco de infecções e dificuldade para cicatrizar feridas. Mas uma boa notícia foi pensando em melhorar a saúde dos brasileiros que a Brasil Vida trouxe o Bem-Glico. No Bem-Glico você vai encontrar ativos naturais que atuam em conjunto para controlar e prevenir a diabetes. Ativos como pau-tenente, cajueiro, jambolão, berinjela, alcachofra, tudo agro, né? Vitaminas B1, C, D e E, magnésio e picolinato de cromo. Essas substâncias ajudam a controlar de forma natural os níveis de açúcar no sangue. Então, já pega o seu telefone aí e ligue para 0800 552 5200. Adquira agora seu Bem-Glico, que é um suplemento essencial para o organismo no tratamento de diabetes, também obesidade e colesterol alto. Ligue agora mesmo para 0800 552 5200 e peça o seu. Brasil Vida, prazer em cuidar bem. Siga nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e também se inscreva no canal A Força do Agro no YouTube. Acione o sininho para receber notificações. Lá você acompanha a íntegra desse e outros programas. Professor, falando aqui de condições climáticas, de homem, o senhor colocou aqui o ambiente, ele é tão grande, nós somos tão pequenos diante disso tudo, né? Como se o homem tivesse poder para mexer na estrutura do mundo, do planeta. Em relação à tragédia no Rio Grande do Sul, surgiram várias especulações, discursos de especialistas de todos os tipos, falando em mudança climática, falando que é culpa do agro. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Bom, primeiramente a minha solidariedade a todo o povo do Rio Grande do Sul e a todos os que realmente prestaram e ainda prestam um trabalho de socorro e atendimento a essas vítimas, né? Bom, a situação como um todo não pode ser tratada como um fenômeno climático, como muitos estão dizendo aí, mas uma sucessão de alguns quadros meteorológicos.
até bastante comuns, porque você vê que a infraestrutura da região já sabe que esses fenômenos ocorrem. Mas eles foram aí aumentados por um El Niño muito intenso, né? Ele está mostrando aí uma variação de até 1 grau em relação às médias históricas, a variação de temperatura no planeta. Veja como ele tem esse fenômeno oceânico atmosférico tem uma intensidade muito grande, né? Ele está no Pacífico, mas ele tem a capacidade de causar amplitudes significativas nesses quadros meteorológicos por grande parte do mundo, através aí das suas teleconexões. Mas eu sempre gosto de falar que a complexidade que envolve esse caso tem que ser mais vista como um fenômeno geográfico, né? Tendo em vista que ele tem mais sistemas envolvidos. Você tem a hidrologia, você tem a geologia, a geografia, topografia e muito mais aí, sem contar o próprio fator humano. E não falo da ocupação humana das áreas de inundação, mas do gerenciamento e administração direta que envolve a execução de obras, manutenções adequadas, emissão de alertas, execução de medidas preventivas, as dragagens que muitos estão dizendo que não foram feitas, abertura de escoamento e tudo mais. Então, o que eu sempre gosto de dizer é que mudança climática é o bode expiatório, né? Ele é uma ótima forma de escapismo. Tira dos políticos a culpa da má gestão dos recursos públicos e da execução de diversas ações preventivas e também as paliativas. Como eu falei, esse lugar é recorrente disso acontecer, ao mesmo tempo que lhes concentra mais poder para declararem emergências, né? Tomarem decisões sem muitas perguntas e aprovarem legislações travestidas de resiliência, né? Quando, na verdade, não atacam o cerne da questão, pois almejam sempre essa fantasia de gás de efeito estufa, que o uso da terra para a agricultura pecuária foi o causador desses fenômenos. Imagina só, né? Uma coisa extremamente local consegue ser alvo da própria ação, né? E ao invés, então, de concentrarem aí nos problemas reais, do mundo real, dragar os rios, montagem de barragens, casas de bombeamento de água, aberturas controladas para o mar, né? Eu acho que esse acontecimento é bastante preocupante, ele merece uma análise, uma investigação minuciosa, especialmente realizada por um corpo independente, para que se possa entender os pormenores de tudo isso que aconteceu. A gente tem que criar resiliência para o mundo real que está aí, e não criar uma falsa resiliência, né, atribuindo culpados como a agricultura, como a ação do homem, como o CO2, etc., que não tem a menor fundamentação científica. Como a gente sempre fala, não há um registro na história do planeta Terra em que CO2 controlou as temperaturas, né? Não há esse registro, a não ser nos modelos do IPCC computadorizados, os quais eles programaram para que isso aconteça. Mas é mais conveniente culpar a mudança climática, a situação climática, o clima, né, professor? Sim, Joyce. Nós temos que lembrar que todo mundo tem responsabilidades, né? O agro tem a sua responsabilidade mantendo a cobertura vegetal nativa onde ela tem que estar, tem que proteger as margens dos rios, mas também nós temos que lembrar que há responsabilidades no mundo urbano, né? Seja com obras de saneamento, obras hidráulicas. Aqui em São Paulo, né, onde estamos gravando, se sabe disso há muito tempo, né? Que quando vem as grandes chuvas, as chuvas de verão, há problemas de inundação, né? E isso é causado por questões hidrológicas. Então, cada um tem que assumir a sua responsabilidade. O agro tem o seu papel naquilo que ele compete, né? Não é responsável por todos os problemas do Brasil, né? O senhor lembrou bem, o agro não está aqui em São Paulo para provocar essa cheias aí cada vez que chove, né? Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta para o professor Felício, para o Rafael, é só mandar um vídeo. Você vai gravar com o celular na horizontal, com seu nome e a cidade de onde nos acompanha. O WhatsApp para enviar o vídeo é o DDD 11 94233 2454. Então, pergunte ao especialista. Professor Felício, muito obrigada pela sua participação aqui. É sempre um prazer recebê-lo. Eu que agradeço a todos vocês, agradeço a presença do Dr. Rafael. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Rafael?
canal aberto, volte sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês discutindo essas questões e temos muitas outras do mundo agro, né, que nós da Embrapa fazemos questão de estudar e de divulgar, né? Então será um prazer poder estar aqui novamente com você e um abraço a todos. E o Brasil é o país do agro. Agradecemos a você que nos acompanha diariamente. Então siga o nosso perfil no Instagram, aforçadoagro.1, e venha com a gente fazer do agro, esse campeão brasileiro, uma paixão nacional.